Teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino, reino de paz e justiça, reino de vida e verdade, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino, reino de amor e de graça, reino que já começou, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino, reino que sofre violência e que não é deste mundo, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino, reino que já começou, reino que não terá fim, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Você viu o curtíssimo vídeo que eu coloquei já hoje de manhã, e a minha forma de saudar vocês nesse dia é a mesma. Bem-vindos, majestades. Você já olhou que quando você vai numa missa, que quando tem o turiferário, aquele que carrega o turíbulo, não é? Turis em latim significa o incenso, então o turiferário vai com o incenso à frente da Assembleia, e o que ele faz diante da Assembleia é se curvar diante da Assembleia. Por quê? Porque tem uma coisa que é muito séria, está dito lá na Sacrosanctum Concilium, que é esse documento do Concílio Vaticano II falando sobre a liturgia, e diz que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está presente na Assembleia que está reunida, ele está presente no presidente da Assembleia, está presente na Bíblia, no altar, nos sinais do sacramento. Por isso que quando você passa diante do altar, a gente faz uma veneração, porque o altar é Cristo mesmo. Quando se passa diante daquele que faz a presidência da Assembleia, se faz também esse gesto de reverência a ele, porque ele representa Cristo. Mas quando se vai também incensar a Assembleia, veja que o turiferário, o que ele faz é uma profunda vênia diante da Assembleia. Por quê? Porque em cada uma de nós, em cada um de nós está Cristo mesmo. E olha que se o sacerdote tem essa consciência de que Cristo está presente na Assembleia que ele preside, isso faz a gente se esforçar tanto, né, para bons modos com a Assembleia que está reunida, o nosso modo reverente de tratar a Assembleia. Como se trata com as coisas santas. Aquele mesmo cuidado que a gente tem com a hóstia consagrada, com o livro dos Santos Evangelhos, que a gente beija, que a gente venera, assim também essa Assembleia, porque o povo santo de Deus é Deus presente no meio desse mundo. Por que é que você, sacerdote, quando batiza uma criança, depois que você batiza, você derrama na cabeça dela o óleo do crisma? Justamente porque esta criança é Cristo. Crisma não é cristão, significa aquele que está ungido, é porque ele é Cristo presente nesse mundo, é Cristo caminhando aqui. E esse gesto profundo de ungir a cabeça com esse óleo que é derramado faz a gente lembrar o salmista que diz, né, como aquele óleo que desce pela cabeça, passa pela barba de Arão e chega até a orla do seu manto. Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino.
Anunciaremos teu reino, Senhor, teu reino, Senhor, teu reino. Ontem nós celebramos a festa, a memória, não é, de Santana e de São Joaquim. Hoje nós voltamos à nossa leitura do ciclo contínuo, não é, que estamos lendo no Antigo Testamento, a leitura do livro do Êxodo, no Novo Testamento, o Evangelho. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus. Retomamos a leitura continuada do capítulo 13, que é o terceiro sermão de Jesus dentro desse evangelho, o terceiro discurso que trata do sermão sobre as parábolas, o sermão sobre o reino de Deus presente em formas de parábola, é o sermão sobre o reino de Deus em parábolas. Aliás, até o texto de ontem, que era o capítulo 13 sempre de Mateus, os 2 versículos apenas, que falava da alegria daqueles que veem aquilo que aquela multidão e os discípulos de Jesus estavam vendo, e a alegria deles de poder estar escutando o que eles estavam escutando, porque profetas e pessoas dos tempos antigos desejaram ver e não viram, desejaram escutar e não escutaram. Portanto, é de novo uma retomada sobre as bem-aventuranças. A bem-aventurança de poder ver Jesus, a bem-aventurança de poder escutar Jesus. Você acredita que você é um bem-aventurado porque você pode escutar Jesus presente na Sagrada Escritura, presente no Santo Evangelho? Pois é realmente uma bem-aventurança. Deve ser uma alegria constante no coração da gente poder ouvir a palavra de Deus, poder contemplar Jesus também presente na forma de todos os seus sacramentos, que são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. A leitura primeira do dia de hoje do livro do Êxodo é o capítulo 33, versículos de 7 a 11, depois o 34, 5b, 9, depois o 28, nos conta uma experiência muito interessante, que Moisés levantou a tenda, armou-a longe, fora do acampamento, e deu àquela tenda o nome de tenda da reunião, ou seja, o lugar da assembleia. Reunião significa isso, assembleia em língua grega seria dizer aqui eclesia, a tenda da eclesia, da reunião, da assembleia. Mas aqui agora a gente poderia pensar nessa palavra como uma categoria muito forte do Novo Testamento. Todos os dias a igreja reza o Ângelus, normalmente às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Tem cidades que o sino bate, o sino toca, não é? Às vezes pode ter serviços de alto-falantes em que o sacerdote ou alguém da comunidade reza o Ângelus com a comunidade, para lembrar durante 3 vezes no dia o mistério da encarnação do Verbo. E ali a gente diz, na última parte, não é? O Verbo divino se fez carne, e a gente responde, e habitou no meio de nós. Pois é, esse verbo habitar que nós vemos aqui nas nossas traduções, dentro dele tem uma composição muito interessante de uma palavra grega, não é, que significa skené. Skené significa a tenda, essa palavra que nós vimos aqui. E o verbo skeneuo. O verbo skeneuo significa armar uma tenda. O verbo se fez carne e habitou a sua tenda. Armou a sua tenda no meio de nós. Deus armou a sua tenda para morar com a gente, mas ao mesmo tempo para que nós possamos entrar nesta tenda. Porque aqui está a coisa muito bonita. Quando a palavra de Deus entra dentro de nós, somos nós que entramos na palavra de Deus. Somos nós que entramos na comunhão com Deus. Portanto, essa tenda que nós vemos aqui de Moisés, aqui agora, ela é uma prefiguração, leem os padres da igreja com essa terminologia, com essa categoria, é uma prefiguração daquilo que vai acontecer em Jesus. Jesus é a tenda. Por isso mesmo, a tenda era o lugar da reunião, era o lugar do culto. Por isso mesmo que Jesus vai dizer também, podem derrubar esse templo daqui, porque em 3 dias eu vou edificar de novo. A partir de Jesus, nós não precisamos mais do templo, nós não precisamos mais da tenda, porque Ele é a tenda, e por isso que Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, nome significa a presença, eu estarei no meio deles. Quando Jesus está presente, Deus está presente. Não são os aspectos externos que serão determinantes. Mas, por outro lado, também a tenda evoca para o povo de Deus uma coisa, e para mim e para você. Nós somos peregrinos neste mundo, nós somos passageiros, nós somos seres peregrinantes. Nada aqui é fixo, tudo passa.
tudo é Páscoa, tudo é passagem. Então, portanto, essa leitura aqui, hoje eu gostaria que a gente olhasse isso, essa lembrança da encarnação de Jesus. E Moisés é aquele que sozinho podia entrar na tenda para falar com Deus, na tenda que é Jesus. Todos nós podemos estar na presença de Deus. E é a partir daí que eu gostaria de olhar para o texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 36 a 43. Anteriormente, onde era que a cena estava situada? Nós estávamos junto do Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia, em uma barca Jesus tinha subido e em cima daquela barca estava pregando para as multidões. Agora a cena mudou. Jesus já tinha contado algumas parábolas para os discípulos. Você lembra que no sábado nós ficamos com aquela parábola do joio e nós refletimos sobre a paciência de Deus. Na verdade, a parábola não quer falar sobre o joio, a parábola quer falar de Deus que é paciente, Deus que é amoroso. Não é, o que a parábola quer contar, quer dizer para nós, não é tanto que a gente deve ter medo de alguma coisa, mas que a gente deve olhar o estilo de Deus, o jeito de Deus e aprender com Deus a viver, a estar presente no mundo. Porque nós vamos encontrar sempre muitas adversidades, nós vamos encontrar sempre muitos problemas. E quando a gente encontra o problema, quando a gente encontra com o joio, e daí? Vamos deixar que a violência tome conta da gente logo imediatamente, impacientemente, a gente vai querer arrancar todo o joio? Não, disse Jesus na sua parábola, porque senão a gente pode fazer um dano muito grande, perder também o trigo. Portanto, aprender do estilo de Jesus, aprender do estilo de Deus. Aquilo que a gente diz muitas vezes, né? A gente precisa contar até 10, muitas vezes antes de dar uma resposta, antes de termos uma reação que seja estúpida. Olhar, como diz São Tiago, a paciência do agricultor. O agricultor é Deus, Deus Pai, que é paciente com a gente, que manda chuva para os bons e para os maus e faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. E nós devemos ser misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Olhamos para o Evangelho de hoje, nós vemos então que Jesus agora deixa a multidão e vai para casa. Jesus agora entra na casa. Na primeira leitura nós vemos aquela tenda na qual Moisés entrava para falar com Deus. Agora nós podemos entrar na nossa casa para falar com Deus. Lembra que Jesus também disse que quando a gente fosse orar, que entrasse no quarto e lá a gente iria estar com o Pai da gente? Pois é sempre possível criar intimidade com Deus, entrar na intimidade com Deus. E os discípulos, quando já estavam dentro de casa, vivendo esse momento de intimidade, eles fazem um pedido a Jesus. Quando a gente vê que os discípulos fazem um pedido para Jesus, nós podemos traduzir como igual oração. Eu e você, diante de um pedido deles, nós aprendemos uma forma de fazer oração. Qual é a oração que eles fazem? Qual é o pedido que eles fazem? Eles dizem assim: explica-nos a parábola do joio. Pois bem, quando você lê uma passagem da Sagrada Escritura, uma das coisas que a gente precisa fazer, eu digo você, eu digo todos nós, uma das coisas que a gente precisa fazer é fazer esse pedido a Jesus. Explica-nos a Escritura. Explica-nos isso que nós estamos lendo aqui. Esse verbo explicar não é, significa hermeneuo, significa fazer a hermenêutica, interpreta para nós. Porque você lembra que naquele tempo, né, que a gente fazia na escola, fazia certas leituras, certos exercícios, né? Leitura e interpretação de texto. O problema não é ler, a gente tinha que aprender a ler bem, ler de uma forma impostada, saber das pausas e tudo mais, mas é importante também saber interpretar. Eu já disse isso numa live que nós fizemos na semana passada. Olha que a leitura no mundo antigo ela era muito difícil, porque o texto era colocado sem ponto, sem vírgula, o leitor tinha que fazer a interpretação do texto, saber onde começava uma frase, onde terminava, se era um ponto de interrogação, se era uma exclamação. Olha aí o cuidado, por exemplo, se você é leitor ou leitora dos nossos grupos da comunidade, o zelo para fazer uma boa leitura, porque uma leitura bem feita já é metade da homilia.
Uma leitura bem impostada já é metade da explicação. A gente já aprende muita coisa só com o fato de ler bem. Aí depois o Jesus pode fazer a obra dele com muito mais tranquilidade, porque a gente faz como João Batista, vai preparando os caminhos do Senhor. Quem é leitor faz isso no meio da comunidade, você sabia disso, não é? Então, olha só, eles pedem a Jesus que explicasse, porque tem lá algumas coisinhas que precisa ser explicada. A Bíblia usa uma linguagem simples, é verdade, de comparação, mas a gente não pode ficar parado na imagem, para não fazer como aquele, né, que aponta para a lua, olha para a lua, e o outro fica olhando para o dedo. Não, a gente tem que olhar para aquele ponto que está sendo indicado. Assim também, a gente não pode se perder nas imagens que Jesus usa, mas compreender as imagens. E Jesus começa a explicar a parábola do joio para eles, dizendo: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O Filho do Homem é Jesus mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino. Aqui é a coisa mais importante que eu acho que a gente deveria aprender. Existia um escritor no mundo antigo chamado Orígenes, e ele era de Alexandria, no Egito, e ele dizia que Jesus era autobasileia tu seu, que Jesus mesmo é o reino de Deus. Tudo que quando ele fala do reino de Deus, ele está falando dele mesmo. Ou seja, a boa semente são aqueles que pertencem a Jesus. Mas tem uma coisa muito interessante, que quando a gente toca em Jesus ou pertencemos a Jesus, nós nos tornamos também naquilo que Jesus mesmo é. Ou seja, nós nos tornamos o reino de Deus. Se a gente quer comprovar isso, é muito fácil. Se você pega aí a sua Bíblia, vai ao livro do Apocalipse, no capítulo 1. Hoje até no meu áudio eu fiz uma confusão, não sabia se era o versículo 16 ou era 18, né? Nem era 16, nem era 18, não era 16, era o versículo 6. Apocalipse 1:6 diz assim, que aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, portanto Jesus Cristo, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Jesus fez de nós um reino, ou seja, o reino de Deus é você. O reino de Deus é cada um de nós e, portanto, você é o reino de Deus presente neste mundo. Lembra que quando eu falei da semente, eu disse que essa semente era uma semente que, em contato com a terra, ela transformava a própria terra? Pois é, você e eu, em contato com o ambiente de trabalho, o ambiente onde a gente vive, o ambiente da nossa família, a gente deve ajudar a transformar. Igualzinho àquilo que Jesus já disse no Sermão da Montanha. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nesse grupo de parábolas ele está dizendo, vocês são a boa semente. E se a semente é a palavra de Deus, porque isso também está dito, significa que você e eu, nós somos palavra de Deus. Palavra de Deus encarnada. Palavra de Deus presente no mundo, ou seja, você é um recado de Deus para o mundo. Você é uma mensagem de Deus para o mundo. Então o que a gente precisa é decodificar a mensagem que nós somos. Porque quando eu descubro qual é a minha missão de vida, o que é que eu devo fazer na face da terra, eu estou trazendo a mensagem de Deus, eu estou comunicando alguma coisa de Deus para o mundo. Olha, não existe ninguém igual a mim no mundo. Ninguém igual a mim no mundo. Não existe ninguém igual a você no mundo. Como diz Mainha lá em casa, Deus, quando cria a gente, Ele quebra a forma. Nós somos únicos, nós somos irrepetíveis. Por isso é interessante a gente entrar no mais profundo da gente e perguntar para Jesus, Senhor, explica esta parábola, essa palavra que sou eu. Eu sou a tua parábola para o mundo. Mas me explica tu mesmo como é que eu devo fazer para cumprir a minha missão, para trazer essa mensagem que tu queres que eu transmita para o mundo. Tu trazes uma mensagem única através de mim para a humanidade. E você só vai ser feliz quando você viver essa sua originalidade. Para que a gente deve perder tempo imitando esse, imitando aquele, fazendo tudo que todo mundo anda fazendo? Não, precisamos ser originais, mesmo que para descobrir a nossa originalidade, é claro que a gente pode ser sempre ajudados uns pelos outros, comunicando aquilo que é o essencial.
Ditas todas essas coisas, voltemos, né? Que a boa semente nós já sabemos que é aqueles que pertencem ao reino, como diz Jesus. O joio são os que pertencem ao maligno. Jesus no Pai Nosso diz: livrai-nos do maligno. Porque o que é que o maligno faz? O maligno tenta, querendo desvirtuar a gente. Foi o que ele fez com Jesus. Se tu és filho de Deus, faz essa pedra se transformar em pão. Se tu és filho de Deus, joga-te desse monte embaixo. Ele coloca sempre em dúvida isso. A nossa essência, o nosso ser filho de Deus. Ele não quer que a gente acredite nisso, que a gente tenha essa segurança interna de quem nós somos. Filhas e filhos muito amados, o reino de Deus, o tesouro de Deus presente e escondido neste mundo. E o problema é que esses que são adeptos do maligno, como é que agem, né? Fazendo aquilo que o maligno faz. Uma das coisas que o maligno faz é justamente isso. Vamos ler aqui mais um pedacinho embaixo. São aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A palavra diabolon, significa aquilo que divide. Símbolo é aquilo que une, diabo é aquilo que divide, é aquele que separa, é aquele que quer desunião. Veja só, Jesus, quando ensinou seus discípulos, ou melhor, quando rezou pelos seus discípulos no capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal de Jesus, o que está lá dito de Jesus é: Pai, que eles sejam um. Deus cria sempre a unidade, não cria a uniformidade não, porque eu já disse que cada um de nós é único, é irrepetível, é diferente, mas na diferença a gente cria a unidade, cria a harmonia. Tudo que é diabólico é aquilo que nos faz nos sentir incomodado com as diferenças. Diferença é uma coisa, divergência é outra, não é? A gente pode ser diferente sem querer divergir do outro, querendo criar e tecer a unidade e nos enriquecendo com a unicidade do outro, que a diferença significa a unicidade, que é dom de Deus para cada uma e cada um de nós. Há uma parábola em que Jesus diz para um servo que não quis perdoar o irmão, ele que tinha sido perdoado de uma dívida imensa dentro da parábola que Jesus conta. Depois aquele servo que não consegue perdoar o seu companheiro tendo sido perdoado muito, o patrão vai dizer: servo malvado. Essa mesma palavra que é disso, servo maligno. Pertencer ao maligno significa ter o coração fechado para construir a comunhão e para viver o perdão uns em relação aos outros. Continuando a parábola, diz: como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do reino todos aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo, e haverá choro e ranger de dentes. E então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Brilhar como o sol no reino do Pai. O sol é aquele que o Pai faz brilhar sobre justos e sobre injustos e faz a chuva descer sobre maus e bons. Portanto, nós vamos nos tornar como sols uns para os outros, como faróis uns para os outros. Se vamos fazer isso no futuro, já podemos começar a viver isso no presente, porque nós não devemos ser condicionados pelo nosso passado, devemos ser condicionados pelo nosso futuro. E aí como é que a gente faz para isso? É já começar a viver agora aquele critério pelo qual nós seremos julgados no futuro, sendo bondosos. A bondade é que é o contrário da maldade, e é justamente essa bondade que nos faz semelhantes a Deus. Por isso, no juízo final, a pergunta vai ser só sempre esta: tive fome e deste de comer? Tive sede, foste capaz de matar a minha sede? Eu estava nu, foste capaz de vestir a minha nudez? Eu era estrangeiro, era estranho num determinado lugar, você foi capaz de me acolher, de criar um clima favorável à minha presença? Eu estive prisioneiro, você foi me visitar? Ou você é daquele tipo que pensa porque alguém errou e está na cadeia, deve ficar lá porque é a banda podre da sociedade, para nada serve? Será que não? Será que se uma oportunidade for dada às pessoas e elas forem conduzidas e ajudadas, não poderiam fazer um salto qualitativo nas suas vidas? São critérios que Jesus coloca diante de nós. E aqui atenção, porque o verdadeiro campo, o mundo, onde o joio é semeado, ou onde a boa semente é semeada, é o nosso coração. E, de repente, a gente pode ir se identificando com a boa semente e vamos nos tornando melhores.
mas pode ser também que a gente se identifique com a má semente e vá piorando a cada dia que passa. Dizem que Leonardo da Vinci, quando ele foi pintar a Última Ceia, ele saiu procurando modelos e foi na beira do mar e encontrou um pescador e o pintou, deu a forma de Pedro, foi num banco e viu alguém que estava lá trabalhando para dar um pouquinho o rosto de Mateus, e assim foi pensando. E aí ele viu um jovem num jardim, um jovem novo, muito bonito, e ele pediu para pintar aquele jovem, e ele pintou o jovem. E o jovem perguntou: por que é que o senhor está me pintando? Ele disse: eu estou pintando a Última Ceia e estava tirando você como modelo de um dos discípulos. E o jovem ficou curioso: qual discípulo? Ele diz: aquele que era o discípulo amado, João Evangelista. E o jovem ficou com os olhinhos brilhando. E Leonardo da Vinci deixou o projeto para diante, foi cuidar de outras coisas, fazendo outros trabalhos, e disse: tenho que terminar esta minha obra da Última Ceia. Faltava pintar um personagem, e era Judas. Ele disse: onde vou encontrar alguém com a face de Judas? Andou pela cidade, viu mendigos, viu isso, viu aquilo outro. Ele disse: já sei, porque vendo pessoas maltrapilhas, mal vestidas, era com aquele jeito de gente descuidada, que ele estava temendo que, quem sabe, podia encontrar um rosto para expressar Judas. Ele disse: vou à cadeia. E chegando na cadeia, encontrou um senhor, perguntou para ele se poderia, barbudo, descuidado, se poderia pegar os traços dele para uma obra. Ele disse: sim, sim. E o jovem senhor permitiu. Depois perguntou para ele: é uma curiosidade, para que é que serve os meus traços vão servir? Ele fez para uma obra que eu já comecei há muito tempo e está ali parada, a Última Ceia. Ah, sim, perguntou o jovem. Ele disse: e o senhor está me desenhando para ser qual discípulo? Ele disse, abaixando a cabeça: Judas Iscariotes. E o rapaz começou a chorar. O homem começou a chorar. E Leonardo disse: senhor, eu não queria ofendê-lo, dizendo que iria pegar os seus traços para fazer Judas. Mas por que o senhor está chorando assim tanto? Ele fez: porque alguns anos atrás, antes de ter cometido esse crime que me trouxe aqui para a cadeia, o senhor me viu num jardim e me pintou como João Evangelista, o discípulo amado. Vejam só, no dia a dia a gente pode sempre jogar nessa aposta, querendo nos identificar sempre mais com esse discípulo amado, mas correndo sempre o risco de nos converter como uma espécie de Judas que carrega esses traços carregados no seu rosto. Peçamos ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, para que sejamos sempre expressão da sua luz brilhando no mundo. Gente querida, peçamos a bênção de Deus para esse nosso dia. O Senhor esteja acima de ti, para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Eu quero dar boas-vindas a algumas pessoas que estão começando aqui a seguir o meu perfil, né? De ontem para hoje eu vi aqui, chegou Maria Lavandovski Carvalho. Aliás, Maria que eu já conheci ainda no meu início de seminário maior. Ela trabalhava na Caritas do Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe. Me lembro de uma campanha. Padre Juarez está aqui, talvez Padre Juarez se lembre aquela campanha da Caritas em favor, né, uma campanha de educação para a questão da AIDS, logo naqueles inícios, quando a doença estava ali naquele início. A gente já teve um trabalho da Caritas, o Padre Amário, naquele tempo ainda seminarista, né, atuou muito em favor dessa campanha lá em Ilhéus. Nós éramos seminaristas. Então aqui eu vejo a Maria Lewandowski aqui, que entrou aqui acompanhando. Um abraço para você, Maria. Um abraço também para Débora Nascimento, para Nice Santim, para Raimunda Sampaio e Cosme Ramos. Então um abraço para vocês aqui fazendo parte dessa nossa página, seguindo essa nossa página. Obrigado a você também, se vocês foram lá no nosso canal do YouTube e se inscreveram também, muito obrigado. Se você ainda não fez isso, vai lá, curte os vídeos que a gente vai colocando lá e também no nosso Facebook. É um prazer ter vocês por aqui. Eu quero saudar as pessoas que estou vendo presente aqui. Fernanda Mendes, adorei a camisa, um beijo do Rio de Janeiro, um beijão, Fernanda, para você, não é, aí no nosso Rio de Janeiro. Pois é, essa camisa verde amarela hoje, não sei porquê, eu acho que foi porque eu acordei pensando na minha mãe, e na última Copa do Mundo ela tinha me dado essa camisa
de presente, então eu acho que foi por isso, aí eu coloquei, tô assim, verde e amarelo, tô na seleção, não, vamos dizer que foi por causa da medalha que o Brasil ganhou, foi no skate, não foi que o Brasil trouxe medalha, pronto, então é por causa das Olimpíadas. Então um abraço para Josiana, a minha kombucha entrou atrasada, mas vamos salvar aqui o nosso vídeo, você vai ver aqui depois. Paulinha Lima, quem mais? Eleudes Martins, João do Rosário daqui presente, Mari Caldas, Joselita Carrando, abraço forte per te, tutta la tua família. Márcia Silva, Padre, reze por mim, vou fazer ok, então rezemos daqui a pouco, não é concluindo aqui, a gente reza um Pai Nosso aqui nas intenções de Márcia, que vai fazer essa cirurgia. Vani Brito, Joselita, eu já disse, quem mais? Estou vendo aqui uma mensagem de quem? Raimunda Batista, Padre, gostaria, se possível, que comentasse o filme Rogai por nós, não é o inimigo semeando o joio no meio de nós. E eu devo pedir perdão, porque eu não vejo televisão, não vejo filme, não sei dizer, mas posso depois tentar ver alguma coisa aí, mas eu sou um descompassado nesse negócio, viu? Will Oliveira, não vejo televisão, raramente vejo assim, leio informações, notícias, não vejo esses filmes, raramente, às vezes quando alguém me recomenda alguma coisa eu vou lá e olho, mas eu preciso melhorar nisso, eu gosto muito de ler, agora eu estou lendo 1889, enquanto eu vou para a capelania eu fico lendo, gosto de ler esses romances, sobretudo coisa histórica. Depois eu quero ler a trilogia dele sobre a questão da escravidão do Brasil. Quem aqui? Raimunda Batista, né? Ler, compreender isso, faz fazer um vídeo, ok. Fernanda Mendes aqui, um abraço para você. Luiz Pereira, Rosa Santos, Márcia Silva, um abraço para ti, já falamos aqui a tua oração por você. Rebuzia Soares, Marlene Everilda, um abraço para você, né? Lembrando que ela sempre disse para os alunos dela, né? Dinéia e Rita de Cássia, um abraço para vocês, para Natália Mercedes, para Dan Silva, para Dalva Buongiorno, Leudes Martins eu já falei, para Geralda Lima, aqui na nossa saudação, Rosineide, Maria Passos, Jeane Reis, Dayara Souza, Núbia Passos, Padre Edson, um abraço, Lani Nascimento, Padre Freitas, aí no Ceará, Lilia Davi, Rose Santos, um abraço para Leo Passos, Padre Juarez, Nani Brito, Mariluce, o Pedro Miguel e Mima Costa. Então um abraço para todos vocês. E vamos rezar, né, nessas intenções todas de quem tem cirurgias, outras dificuldades na saúde, pelas quais estejam passando. Vamos pedir a bênção e a proteção de nosso Senhor para todas essas pessoas. Confiar também a intercessão materna de Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora que nós na ladainha chamamos de saúde dos enfermos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Minha amiga, meu amigo, fiquem com Deus. Vou salvar aqui o vídeo, depois faço a postagem dele, seja lá no nosso na nossa página do YouTube, seja também na nossa página do Facebook. Fiquem com Deus, um dia abençoado. Lembrando disso, você é a boa semente que Deus está semeando aí nesse lugar onde você está. E aí talvez seja bom a gente lembrar daquela frase de São Francisco de Sales: floresce ali onde Deus te plantou. Que seja um dia para você florescer. Fica com Deus.